Yohanan Hamatebil, o chamado Batista, quando viu Yeshua, disse: "Vejam aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." A maioria das pessoas nem para pensar nesse conceito. Como pode alguém dizer que Yeshua tira o pecado do mundo, se o mundo está cheio de pecado aí? Pelo original aramaico, a gente compreende isso rápido. O verbo aramaico dashkal é equivalente ao inglês take up, que tem as conotações de pegar ou receber, mas sozinho é traduzido como assumir. Ou seja, Yeshua é aquele que assume o pecado da raça humana sobre si. Ele pega toda a carga espiritual do pecado e a recebe sobre si. Vamos pensar na definição de pecado. O que é pecado? O pecado, por assim dizer, é uma coisa espiritual, uma força, uma energia espiritual que emanou de Satã e o conectou a nós, seres humanos, no instante que o humano fez sua primeira desobediência ao Deus Criador. O pecado é tipo uma carga espiritual, uma coisa que corrói espiritualmente o ser humano, ao ponto de as pessoas ficarem espiritualmente deformadas. Lembra da Tzaraat, que a Bíblia chama de lepra? O Projeto Reina já fez várias explanações sobre a Tzaraat. A Tzaraat nunca foi uma doença comum, como fizeram pensar. A Tzaraat era nada mais do que a materialização da condição do pecador. Era a consequência visível do acúmulo de pecado na natureza de uma pessoa. Vemos no texto de Levítico que a pessoa que pegava a Tzaraat, a carne dela se desmanchava, se corroía, como que numa espécie de contaminação radioativa. E é isso que o pecado é, literalmente. É como uma energia radioativa, que a pessoa chega perto e não sente os efeitos, mas mesmo assim corrói a pessoa. E a obra de Yeshua consistia justamente em que a porção divina veio ao mundo na forma de um humano nascido para poder viver integralmente a Torá do jeito certo e assim poder estar apto a assumir sobre si essa energia maligna chamada pecado que corrói a natureza do homem criado por Deus. Só um justo poderia fazer isso, mas para alguém ser esse justo, não podia ser qualquer um. Teria que ser alguém que conseguisse viver a Torá integralmente aqui no mundo. Porque a referência para o Deus Criador é a Torá, é a lei dele. E só Yeshua conseguiu essa façanha. Ele foi o único humano que conseguiu viver a Torá integralmente aqui no mundo. Tendo então conquistado esse mérito diante do Deus Eterno, por ter sido o único humano que viveu a Torá integralmente, da maneira correta, quando chegou o dia determinado de sua morte física, Yah lançou sobre ele todo o pecado que há no mundo material, espiritualmente falando. Mas se Yah lançou o pecado do mundo sobre Yeshua, por que ainda tem gente pecando aqui no mundo? Como eu já disse, a energia chamada pecado é como uma espécie de uma radiação. Você pega uma pedra radioativa com as suas próprias mãos, você pode até jogar lá fora depois, pode jogar no mar, jogar onde for. Mas ela deixa consequências em você, no seu corpo, no seu organismo. Consequências que você mesmo não consegue remover. O pecado é mais ou menos assim. E é aí que entra a importância do que Yeshua HaMashiach fez. Porque Yah, o Deus Criador, ele pode tudo. Se ele quiser, ele pode remover toda a radiação, por exemplo, do corpo de uma pessoa. Se ele quiser. E semelhantemente agindo, ele reuniu toda a energia do pecado e a lançou sobre Yeshua. Ele morreu carregando o pecado como um todo, no sentido energético, no sentido espiritual. Como já foi falado sobre a conotação aramaica do verbo dashkal, que Yeshua é aquele que dashkal. Ele é aquele que toma o pecado e aquele que pega o pecado, que recebe sobre si o pecado do mundo. Ou é aquele que assume o pecado do mundo. Yeshua assumiu para si todo o pecado do mundo. Como o pecado é um poder que se apega à natureza humana, Yeshua teve que vir como humano, com o corpo humano. E veio. E todo o pecado do mundo se apegou à natureza humana dele. Antes de morrer, ele sentiu toda a angústia da força que o pecado tem, mas por ele ter vivido a vida inteira como um justo, um verdadeiro tzadik, que viveu a vida inteira debaixo da Torá, ele conquistou o mérito de ser a referência do Deus vivo
e morreu, levou o pecado junto com ele, e quando ele ressuscitou, ele voltou sem o pecado. Tendo se tornado um justo de Deus, por viver a Torá integralmente, ele conquistou o mérito de poder ressuscitar. Ele levou o pecado e deixou o pecado na morte. E toda vez que alguém aceita integralmente o testemunho de Yeshua, ele tira o pecado dessa pessoa. O texto bíblico não diz que Yeshua tirou o pecado do mundo. O texto diz que ele tira. É na santificação de quem aceitou o testemunho dele que ele trabalha diariamente, progressivamente, ajudando a pessoa a caminhar e a se limpar espiritualmente. Toda vez que eu peco e conto para Deus em oração o que eu fiz, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. É como se ele te contemplasse confessando os seus pecados e dissesse, esse pecado eu levei, esse pecado eu já levei, esse outro pecado eu também já levei. Ah, Senhor, eu invejei, eu menti, eu roubei, eu traí. Esse pecado eu levei, esse pecado eu levei, esse eu levei. Você entendeu? É por isso que o jeito certo de orar é contando para Deus o que você fez. Não é vir com esse negócio de, Senhor, me perdoa por qualquer ato ou pensamento que possa ter passado na minha cabeça. Não. É contar para ele o que você fez. Quando você conta para ele, você está fazendo o que ele ordenou. Você está contando para ele qual foi o pecado que você cometeu. E aí a gente contempla ele dizendo, esse pecado eu levei. Como você confessou, você está justificado. Se eu peco e não assumo diante de Deus que eu pequei, o pecado que eu não confessei consta diante dele como algo escondido, algo que está encoberto. E se acumular muito pecado encoberto, vai chegar um momento em que ele vai liberar uma punição, ou um castigo, como você queira chamar. Você entendeu como é que funciona a oração? É por isso que o texto não diz que Yeshua tirou o pecado do mundo. O texto diz que ele tira. Ele tira o pecado do mundo. Todos os dias. Contanto que você confesse a ele que você pecou. Fazendo isso, não em público. Não faça esse tipo de oração em público, para os outros verem o tipo de pecado. Nem o povo não entende. Se o povo ouvir você dizendo que você pecou fazendo isso e isso, você vai ficar taxado na mente do pessoal como alguém que não merece andar com Deus. Porque o ser humano é assim. Essa oração de confissão tem que ser no particular com Deus. Ou, se você consegue orar totalmente só com a mente, sem falar nada, melhor ainda. Nenhum líder congregacional precisa conhecer pecado de ninguém. Fale só para Yah, Deus eterno, no seu particular. Porque é assim que Yeshua tem a autoridade e o poder e todas as condições de tirar o pecado de você.